Graça e paz, queridos. Amém? Amados, esse é o nosso 21º dia, a qual nós estamos marchando pelo avivamento e um despertamento da Igreja de Cristo. Eu queria deixar para você uma mensagem para a sua reflexão. Ela está no livro de Abacuque, ali no capítulo de número 2. E o versículo está dizendo, no primeiro versículo diz, Abacuque 2:1: Sendo assim eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigília, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Veja, nesse texto aqui nós encontramos o profeta Abacuque fazendo alguns questionamentos a respeito de situações que ele achava que Deus tinha que ter uma resposta para a causa das suas perguntas e seus questionamentos. Ora, nós vivemos tendo questionamentos, fazendo perguntas, nós andamos desejando que Deus responda nossas perguntas, tanto quanto Abacuque. E nesse texto nós temos uma reflexão interessante e importante, porque o profeta Abacuque, quando abre o livro de Abacuque, no primeiro capítulo, ele fala a respeito das violências que estavam sendo geradas pelos homens naquela ocasião. E essas violências eram de constante, ou tinham constância em acontecimento destas coisas. E ele estava preocupado porque ele dizia violência sem que traga alguma salvação. Não havia salvação e a violência era tanta. Ele até aborda no versículo de número 3 do capítulo 1, dizendo: Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdia e litígio é comum. O profeta estava fazendo uma série de questionamentos. Então, o primeiro questionamento, na verdade, é do capítulo de número 1. Ele faz questionamento a respeito da violência. Então, Deus responde para ele. E Deus responde no capítulo 1, versículo 5, dizendo para ele assim: Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar de tudo isso, simplesmente se lhe fosse contado. Veja, Deus responde para ele que isso vai ter um fim, que a violência terá um fim, que Deus fará coisas preciosas num tempo a qual ele designou para que a violência seja cessada. Ainda no capítulo de número 1, Deus fala para ele que ele vai enviar os babilônicos para que eles enfrentem esse povo que tenha a dura cerviz e que não se arrepende, que não se rende, esse povo que não é transformado e que não tem uma moldura para ser qualificado. Deus disse que traria contra eles, e é registrado no versículo de número 8, ele fala: Os seus cavalos de guerra são mais rápidos do que leopardos e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, eles vêm de muito longe, voam como a águia, faminta que se apressa em devorar. E o que me chama a atenção é que esse povo babilônico que viria contra o povo a qual vivia fazendo violência contra o próprio profeta e contra a sua própria terra onde ele residia, está dito que esse povo era um povo tão arrogante que fazia da sua força como um Deus para eles. Ele registra isso no versículo 11, dizendo: Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante, eles porém são homens carregados de culpa e condenação, porquanto tem como Deus a sua própria arrogância e sua força. Esse era o tipo de pessoas que Deus levantaria para afligir esses homens violentos, que causavam litígio em todos os lugares e que o profeta estava já pelo pescoço com todas estas coisas. A segunda questão em que o profeta faz o seu questionamento, ele aborda ele no versículo de número 12, quando ele faz uma pergunta a Deus, falando para ele a respeito: Mas Senhor, é esse tipo de gente que o Senhor vai trazer para acabar com essa situação, com essa aflição, esse desespero? E Deus então ele responde, mas ali no capítulo de número 2 que ele vai trazer resposta para o profeta, a qual nós entramos dizendo nesse versículo: Sendo assim eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigília, tomarei uma posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Ou seja, o profeta teve uma posição, ele diz: eu vou aguardar, eu vou esperar.
A posição que muitas vezes nós devemos ter é aguardar e esperar em Deus. Nem sempre Deus traz uma resposta como nós desejamos, amados. Mas nós precisamos esperar a resposta de Deus no seu devido tempo, porque Deus tem uma resposta para te dar. Deus tem uma resposta para entregar ao seu coração de acordo com a vontade dele. Não é o seu tempo, mas é o tempo dele. Então aguarde como o profeta Abacuque aguardou. Você precisa aguardar. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos vendo a mudança de tantos valores, mas nós precisamos esperar que Deus traga a resposta. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, e Deus fará o seu devido tempo, que todas as coisas sejam perfeitas. Então Deus responde no capítulo de número 2, dizendo para o profeta: olha, você precisa escrever essa visão que eu vou lhe dar. Então ele diz, você escreve essa visão com toda a clareza possível, escreve ela numa tábua bem grande, e até aquele mensageiro que passar correndo, ele vai ver o que estiver escrito. E ele mandou escrever essas palavras. Ele diz assim, porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve isto, ele diz. No versículo 4 do capítulo de número 2, ele diz, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Essa era a declaração que Deus mandou que ele escrevesse naquela tábua muito grande. Tanto que o mensageiro que passasse correndo, ele ia enxergar. E o que estava escrito? Ele diz, eis que os ímpios a cada vez estarão mais arrogantes. Suas vontades não visam o bem, porém, o justo viverá pela sua fé. É o que Deus tem apregoado e falado a nosso respeito. Vamos viver pela fé. No tempo de angústia, no tempo de pesares, nós, o povo de Deus, vamos viver por fé. Eu acredito que você quer viver por fé, porque os ímpios não vão perdurar para sempre. Eles não vão viver para sempre. Aliás, Deus já tem declarado que o ímpio ele não persistirá. Ele não permanecerá na congregação do justo. E ainda mais, quero deixar o texto para concluir a ministração dessa palavra, desse vídeo. Diz ainda, contudo chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão, ou seja, o povo de Deus, o povo que teve uma visão, que teve as claras de Deus, enxergará, entenderá, compreenderá e dirá para o ímpio, o que está no versículo 6, contudo chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio, ou que produz impiedade. O que é o ímpio? É o contrário do piedoso. O piedoso é o que teme a Deus. O ímpio é aquele que não teme a Deus e faz aquilo que bate na telha dele. Ele faz o que bem entender. Então, vai haver um tempo em que os povos zombarão dos ímpios, com canções e provérbios de escárnio, e dirão, aqui tem 4 ais registrados pelo profeta. Ele diz o primeiro ai, no versículo de número 6, ele diz, ai daqueles que acumulam o que não é seu, ai daqueles que se enchem de bens saqueados. Até quando será assim? O segundo ai está no versículo de número 9 do capítulo 2, e ele diz, ai daqueles que adquirem para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Segunda parte do ai. Terceiro ai, ele registra no versículo de número 12, ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. E para respaldar o que ele disse, no versículo 14, o profeta escreve, entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Yahvé. Deus ele tem marcado um tempo para que o ímpio seja punido. Querido, querida de Deus, saiba que você tem pelejado para que a vida sua seja uma vida de paz. Talvez ela não tenha sido como você deseja, mas eu quero deixar claro para você. Entretanto, chegará um dia que Deus punirá toda a ação do ímpio e você pode perseverar pela sua fé. Ele diz o último e o quarto ai. No versículo 15 do capítulo 2, ele diz, ai daquele que excita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Veja, ele termina
esse texto dizendo: sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se chegará a ti e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Veja a sentença quando nós esperamos a resposta de Deus. O profeta Abacuque subiria num lugar alto e esperaria a resposta de Deus. Quanto de nós temos subido ao monte de Deus e esperado a resposta divina no seu tempo devido? Eu acredito que nem todos nós temos esperado isso, mas há uma certeza: espere em Deus, aguarde nele. Você, como justo, como filho de Deus, deve esperar a resposta de nosso Pai, porque Ele virá em teu socorro. Ele permitirá que o ímpio seja abalado e que você, justo de Deus, uma pessoa justa do Pai, será inteiramente coberto de graça e de muitas vitórias. Portanto, a nossa marcha é para uma conquista e para um avivamento. Estamos esperando isso. Se você tem esperado isso, querido irmão, continue somando conosco. Continue acreditando, porque tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Fique com essas palavras. Deus te abençoe poderosamente. E que Deus possa cobrir a tua casa, a tua vida, e possa respaldar todos os seus sonhos e os seus objetivos. Afinal, você é um homem, uma pessoa justa de Deus, e tem esperado em Deus estas coisas. Que Deus te cubra de graça. Fique na paz, no nome de Jesus.